vídeo nesse canal aqui essa semana, e aí do nada, mano, eu caí num vídeo dessa moça aqui chamada Mamuscas. Meu Deus, eu não sei como é que pronuncia o nome do seu canal, moça, desculpa. Mas basicamente era um vídeo dela falando mal de Mirai Nikki, assim como boa parte da internet, por sinal, né? E mano, esse vídeo me despertou uma nostalgia. Moleque, Mirai Nikki é muito idiota mesmo, cara. Que prota irritante. E não é nem porque o protagonista era passivão, né? Ele era passivão. Mas, cara do céu, dava preguiça de ver Mirai Nikki, né? Puta que pariu. Extrema. Porque que adolescente nunca interagiu com esse anime aqui? Nossa, você se lembra das musiquinhas de abertura, velho? A música era boa, pra caralho. Inicialmente sendo um mangá que foi lançado em 2006 e que lá pra 2011 recebeu um anime que ficou muito famoso na internet. Essa é uma daquelas famosas histórias que há 10 anos atrás todos os adolescentes se achavam muito legal e tudo mais, e aí depois o pessoal cresceu e percebeu que era meio bosta, na verdade. O anime... Pô, no começo era bom, tá? Eu juro pra você que no começo Mirai Nikki era bom. Eu nunca vi essa bom, mas eu sei da waifuzinha do final. Cara, Mirai Nikki é bom. Tipo, não é bom como um todo. É tipo um nota 6, vai. É um nota 6. Porque o começo é legal, o começo tem uma proposta interessante, o começo tem ali uma parada interessante, tipo de, pô... A gente fica curioso pra saber como é que vai ser, é um pontapé inicial bem forte. Mas o desenvolvimento acaba decaindo, e aí o protagonista é uma porra, e aí também tem umas treta familiar nada a ver no meio do caminho, e o final é causalidade e coisas divinas bizarras. Mas, tipo assim, faz sentido com a proposta inicial ainda. Então, tipo assim, ok. Tá tudo dentro dos conformes. Só que é muito estranho, porque, tipo assim, começa a ter uma parada sobre passar poderes de Deus um pro outro. É uma parada doidona. Responsável por popularizar no mundo inteiro o termo yandere. Aula rápida do professor LinkedIn, por sinal, esse termo no Brasil ficou popularmente conhecido como fé nas malucas. Cara, Mirai Nikki é um dos animes que mais me dá uma sensação de nostalgia. Eu assisti esse anime na época que eu era adolescente, e até hoje eu ainda tenho boas memórias dele. Ironicamente, lá pro ano passado, eu também reassisti esse anime com meu amigo Sipta, e agora a gente já estando adulto e tudo mais, a gente percebeu que facilmente o anime era meio bosta, e de forma muito irônica, eu não liguei tanto, e é justamente por isso que eu achei que seria divertido fazer um vídeo de Mirai Nikki, por sinal, jovens, porque realmente eu posso falar dele de uma forma meio neutra. Eu não necessariamente vou fazer esse vídeo aqui só pra esculachar Mirai Nikki, ou alguma coisa do tipo. Esse daqui, na verdade, é um vídeo falando sobre por que ele é um anime bom, ao mesmo tempo... Tem coisas boas nesse anime aqui, tá? Não é uma avalanche de sentimentos negativos, não. E ele não é um anime bom. Eu de fato poderia colocar muito no título desse vídeo, tipo, Mirai Nikki é um anime melhor do que você se lembra e tal, só que talvez ele não seja, né? Então eu não faço a menor ideia de qual vai ser o título desse vídeo. É isso. Enfim, gente, eu sou o Link e eu tenho um canal de animes. E não esquece, por sinal, de se inscrever no canal antes da gente começar o vídeo, beleza? Enfim, tendo dito isso, vamos nessa. O Diário do Futuro. Senta aí e vem comigo. Cara, uma das coisas mais legais desses animes da época, tipo 2011, 2012 por aí, é que eu não sei o que exatamente aconteceu com a indústria de música japonesa, mas todo anime dessa época tinha umas aberturas top, moleque. Esse daqui era sinal. Era cinema. Isso ninguém pode falar mal. Tava tendo só abertura boa de Naruto, só abertura boa de Bleach, da porra toda, mano. Nossa, essa época aí era o ápice do ápice. De que você ia gostar da história, se você visse um anime nessa época. Era você abrir a abertura do anime no YouTube e pensar, nossa, muito zica, meu. Mirai Nikki tem isso. Olha essa música, velho, que bagulho delicioso, meu Deus! Enfim, o nome do protagonista da história é a Mano Yukiteru. E o anime, não ironicamente, tem uma proposta bem legal desde o início, mesmo tendo um daqueles protagonistas que ele é, tipo, igualzinho a todos os protagonistas do mundo em 2011. Uou, cabelo preto pra baixo, uma cara de nerd. Pô, por que eles sempre fazem a esposa não, vai, a parceira, sei lá, a namoradinha do protagonista, sempre só fala o nome dele? Tipo, isso em quase tudo, cara, isso é quase unânime. Isso é tipo... Aqui a gente tem o Yuki. Yuki. Meu Deus do céu. Cara, tipo, é foda, porque, tipo assim, a Orihime também é Kurosaki-kun toda hora. A Hinata é Naruto-kun toda hora. Aqui é só Yuki, mano. É tipo, toda hora essa porra. Muito original. Yuki, apesar de ser um garoto basicamente igual a todos os outros do universo, ele tem uma personalidade bastante específica. É triste, recluso. E tipo, também tem a questão de parecer que eles querem a todo custo fazer o protagonista ser meio afeminado. O nome dele, Yuki. Yuki também me lembra um nome mais feminino. Tipo, eu não sei se é assim mesmo no Japão. Yuki Teru, eu sei que o Teru é um sufixo mais puxado pro masculino, né? Mas Yuki me remete à neve, me remete a algo mais delicado, né? Neve, Yuki. Mas assim, não sei, pode ser só uma impressão minha aqui, né? Sou apenas um leigo ocidente.
Mas é interessante pensar nessas questões. Tipo, o que, que o autor quis passar com deixar um personagem, que é o protagonista, ser tão frágil assim, né? E por que que a Yuno, eu esqueci o que que Yuno significa. É o mesmo nome do irmão do Asta, né? Yuno significa ajudar alguém. Faz sentido com a proposta da personagem, legal. Porque ela é uma personagem extremamente devota a ajudar o Yuki, a todo custo. Aqui tudo indica, parece, eu vendo aqui rapidinho, parece mais a questão de ajuda, de existência e tal. Legal, interessante, ok. Faz sentido pra caralho, tá? Yuno está se afundando num vazio indescritível. Naruto-ku? Tímido e não tem amigos. Ele é bastante observador em geral e mesmo estando no começo do ensino médio, ele passa, de verdade, boa parte da sua vida apenas observando e anotando coisas. Tudo que acontece à sua volta, muito... no seu celular, como se fosse Tipo assim, é muito nada a ver, tá ligado? um pequeno diário. E justamente por conta disso, a vida do Yukiteru não tem uma única coisa interessante acontecendo em volta, a não ser o fato dele ter dois amigos imaginários, que não são exatamente amigos imaginários, mas enfim. O nome deles são Murumuru, essa coisinha aqui estranha que tem uma carinha de psicopata, e o outro conhecido como... A Murumuru é a Gold, tá? A Murumuru, velho, porra, eu lembro dessa aí, caralho, velho. Ninguém dava nada pra Murumuru, velho. Ela virou o plot do plot do plot. Deus. Ele é o Deus Ex Machina, mano. Primeira vez que eu vejo uma obra colocar Deus Ex Machina como personagem. Que, não ironicamente, tipo, o nome desse bicho de computação gráfica 3D aí, levemente questionável, é Deus Ex Machina. Eu gosto muito desse nome, inclusive, porque ele é uma referência direta a um termo narrativo, que é tipo pra quando uma solução de roteiro cai do céu, sabe? Tipo, quando o autor não tem saco e resolve os problemas da trama de qualquer jeito, é isso aí, é chamado de Deus Ex Machina. Nós sabemos. Aqui nesse universo, Deus Ex Machina é literalmente a divindade que rege o mundo de Mirai Nikki. Todos os meus inscritos sabem de narrativa, né, rapaziada? Diz aí. Todo mundo aqui escreve livro, todo mundo aqui é culto. Aqui nós só temos as mentes mais brilhantes do Brasil. Só os calvos mais brilhantes do Brasil. E juntamente de reger o universo, controlar tudo, mexer nas leis da física e tudo mais, ele também tem alguns amigos humanos aleatórios que são pessoas que ele considera interessantes. E com interessantes, eu quero Tem dizer... salzinho na salada. Um desses amigos é o Yuki, com o qual ele conversa às vezes. A proposta do anime vem graças ao Deus Ex Machina e estar com a sua vida útil. Ele falou Makima? Peraí. É o Yuki, com o qual ele conversa às vezes. A proposta do anime vem graças ao Deus Ex Machina e Ele falou Makima. Ele tem uma Makima no setup dele. Aposto que ele falou inconsciente essa parada aí, mano. É que a gente também falou Makima muitas vezes por causa de Chainsaw Man, né? É trava-língua, né? É trava-língua, faz parte. O nome desse bicho é literalmente Deus Ex Machina? É Deus Ex Machina o nome dele mesmo. Eu vi isso quando eu era, tipo... um pirralho de 12, 13 anos, eu falei, caralho, que maneiro, mano, esse é o melhor anime do mundo, mas não é, tá ligado? Só que o começo é bem legal. Com a sua vida útil, digamos assim, chegando ao fim. Logo mais, ele vai morrer, e se ele simplesmente morrer sozinho, o universo vai junto com ele. Isso, inclusive, foi uma coisa que me pegou muito no começo do anime. Porque eu pensei, tipo assim, tá, esse dinossauro aí é Deus, né? Essa espécie 3D estranha é um Deus. Ok, legal que fizeram ele tridimensional, né, diferente dos personagens bidimensionais, né, entendi a proposta. É feio, mas eu entendi a proposta. Só que o ponto é, o Deus Ex Machina morrer, pra mim é algo estranho, porque, ele não é Deus. Ele não é Deus, porque ele não é eterno. E se ele tem que escolher outra pessoa pra assumir o posto dele, é como se Deus fosse mais um cargo do que uma entidade em si. É uma entidade passada de portador a portador, tá ligado? E eu achei isso, tipo, muito... ok, então ele não é onipotente. E aí eu já matei o plot do anime aí, tá ligado? No começo, eu já falei, porra, não é possível, tá ligado? Se ele quer um sucessor de Deus, ele não é eterno. E se ele não é eterno, ele não é onipotente. E se ele não é onipotente, ele não é Deus. Então, tipo assim, querendo ou não... quando o Yuki começa a evoluir no jogo e falar, pô, eu quero salvar todo mundo, eu quero trazer pessoas de volta à vida. Cara, você não vai ter esse poder. Porque você não vai ser onipotente. Tá ligado? Eu já sabia que isso não era possível lá atrás, só pelo Deus tá querendo... Sabe, pela proposta do anime você já consegue deduzir isso. Assim, você tem que pensar um pouco fora da caixa, mas dá pra fazer, dá pra chegar nessa associação. E isso é muito louco. E aí, Lucas, deu spoiler mesmo? Dei, mano, é um anime de 2010 essa porra aqui, velho. Dei spoiler do anime que lançou no mangá em 2006. Dei spoiler, porra. Mas assim, caralho, velho. É só falando, assim, o quão lógico e tranquilo é esse anime. Esse é um anime de conforto, tá ligado? Se você não tem nada pra assistir, quer ver um clássico aí dos anos 2010, vai pra isso, vai ver Mirai Nikki. Vale a pena.
Vale a pena. Pra tu ver aí o que é desperdício barra potencial barra... Não é bem o desperdício, vai. Desperdício de potencial. A proposta tinha muito potencial. Mas vai de mente aberta, vai de mente aberta. Tipo deuses menores, tipo um deus menor. Só que um deus menor presume que tenha outros deuses menores, né? E um deus maior. Aqui não tem essa proposta. Não tem um deus acima do deus ex machina, saca? Mas meio que tem deuses menores que vão aparecendo sim, que seriam os selecionados a ter o poder desse deus. Então, o deus ex machina não é o deus menor, mas é. Então ele precisa escolher uma pessoa pra ser o próximo deus do universo. E ao invés de simplesmente fazer isso de uma forma coerente, tipo, sei lá, escolher a pessoa mais inteligente do mundo, mais sábia, alguma coisa... Não, ele decide fazer um Battle Royale. Ele seleciona 10 pessoas completamente aleatórias do mundo, que são amigos dele, e coloca elas como meio participantes de um jogo de assassinato. Onde... É mais ou menos aleatória, tá? Mais ou menos aleatória. Todas as pessoas têm algum meio de registro. Todas as pessoas têm um diário, se eu não me engano. Elas relatam coisas no seu cotidiano de alguma maneira. E cada uma de um jeito. Tipo, tem um molequinho lá, que é o número 5, se eu não me engano. O nome dele é Rei alguma coisa. Caralho, não sei porque eu lembro disso, mas eu lembro. Deixa eu só ver se eu não tô falando besteira. É o molequinho! Reisuke! Caralho, eu lembrei! Meu Deus do céu, que memória é essa? Tá, eu lembro do diário dele. O diário dele é um diário que consegue prever tem 3 previsões por dia. Uma de manhã, uma de tarde e uma de noite. Se eu não me engano, é algo assim. E tipo assim, desde que você consiga alimentar algum diário, tipo, com informações cotidianamente por muita coisa, você vai ser selecionado entre os 10. É uma condicional. A partir disso, você tá disposto a participar dessa tal seleção. Tá? Não é todo mundo que é garantido que vai virar e tal. Mas tem uma chance. E, tipo, cada diário tem uma propriedade diferente, tá ligado? Baseada em como a pessoa alimentou as informações desse diário. E isso é muito da hora, tá ligado? Isso é muito da hora. Porque, tipo, por exemplo, o da Uriumi Nenê, que é número 8, 9? Uriumi Nenê. Ela é number, sei lá. Não lembro qual é o número dela. Mas ela tem um diário da escapatória, se não me engano. Ela sempre relata as fugas dela e ela vai, tipo... Ela é uma terrorista. Então ela vai meio que anotando todas as fugas dela. Ela é 9, obrigado, ela é 9. Mas, cara, ela relata todas as fugas que ela tem. E aí, tipo, ela sempre consegue conferir qualquer lugar que ela queira fugir e ela tem uma fuga legal. E, tipo, às vezes tem o Dead End, né? Que aí é, tipo, no fim de jogo, não tem o que fazer. Que é quando um usuário de diário meio que consegue encurralar outro usuário de diário. Então, tipo assim, esse anime não é tão simples. Esse anime brinca com causalidade... Brinca com causa e efeito de uma forma muito boa. No começo você fica tipo, caralho, tem muita coisa aí, cara. Sabe? Não é burro, é inteligente. É inteligente. Claro, o anime vai se perder. Mas, cara, é da hora. É da hora. E cada diário tem uma proposta, cada personagem tem aí o seu cargo, né? Tem terrorista, tem presidente, tem diretora de orfanato, tem pirralho, tem... quem mais tem? Quem era o número 3? O número 3 era um serial killer, que era professor. O número 4 era um policial. Tipo assim, tem tudo, tá ligado? Cada um é de um setor da sociedade. Eu achei muito maneiro isso. E a galera geralmente não presta atenção nessas paradas, mano. Essas paradas que eu fico tipo, caralho! Sabe, o cara tá cozinhando ali de alguma forma. E eu fico tipo, mano, ok. Ninguém é obrigado a prestar atenção nessas porra. Mas é legal. Essas 10 pessoas têm que sair matando umas às outras, e a última que sair viva ganha o trono de Deus. Acho maravilhoso, inclusive, que entre os meio participantes da história vai ter uma rapaziada de verdade, 0 critérios. Tem um cara que gosta muito de cachorro, uma criança de 7 anos, uma menina maluca. É isso! Um cara, por que não? Link, isso daí é uma crítica? Pior que não, por sinal. Eu acho que isso daí é um diferencial da obra de Mirai Nikki, tipo, ela é meio trash, só. Somos melhores amigos agora, Link. Somos melhores amigos agora. Por favor, não me decepciona no final do vídeo que nem você fez com o da última vez, mas... Somos melhores amigos agora, somos melhores amigos de Mirai Nikki. Não é mesmo? E eu realmente acho o conceito bastante interessante. O conceito mais legal do universo de Mirai Nikki, jovens, esse moleque aí é um psicopata, viado, com umas paradas muito bizarras. Achei muito legal que, tipo, ele não parece ser... A mina mata uma criança, mano.
A mina mata uma criança em pleno anime, tá ligado? É bizarro isso. Eu não achei que isso ia acontecer porque eu falei, pô, é uma criança, ele vai cair, sofrer um acidente e vai capotar. Ela não vai colocar a personagem pra matar. Ela mata a criança. Com certeza absoluta, é o conceito do Diário do Futuro. Afinal de contas, cada um desses participantes que foram escolhidos por Deus, eles tinham uma mania específica que todos compartilham de certa forma, que era anotar as coisas em um diário. Seja, por exemplo, um cara que se considera um investigador, que ele fica anotando num gravador dele as coisas que vão acontecer, ou então uma pessoa que fica anotando coisas sobre comidas que ela come, ou o próprio Yukiteru, que ele anota tudo que acontece na vida dele. Todos esses 10 participantes tiveram uma espécie de update nos seus diários, onde agora eles mostram o futuro. Então, quando o Yuki acorda logo pelas 7 da manhã, por exemplo, ele já tem anotações de tudo que vai acontecer no dia dele. Inclusive se ele for capotar e for ser morto. E aí começa a história do anime. Com o primeiro episódio que já faz o favor. O Yuki, ele tem um poder, né? Vamos colocar assim, que o diário é um poder. O poder do diário dele é perfeito pro protagonista. Porque ele é um generalista, tá ligado? O Yuki, ele tem o melhor diário de todos, porque ele é um diário super generalista, que ele detalha tudo que tá acontecendo em volta dele. O cara é tipo, ele tem um hiperfoco em tudo que tá rolando ao redor dele. É isso. Então o diário dele é tipo, exatamente perfeito. Para qualquer situação assim mais geral. E para protagonista, isso é um bom poder, porque é bem intuitivo e também, né, fácil da audiência entender o que tá rolando. Ao mesmo tempo que o Dayuno é duvidoso. O Dayuno é curiosinho. O Dayuno ela vai saber tudo que ele tá fazendo. Tudo que vai acontecer com ele. Isso é muito legal, porque, tipo assim, ela tá cagando pra ela só se importa com ele. E aí é que tá. Pra mim, a Yuno, agora eu vou bater numa polêmica que eu acredito. A Yuno, ela incorpora um conceito de amor muito melhor que muitos personagens por aí, tá? Muito melhor. Ela literalmente caga pra ela. Ela só se importa com o cara. É um amor muito possessivo, mas é um amor, assim, muito fiel. Não é à toa que no final da obra, ela quebra toda a causalidade, o espaço e o tempo por causa do amor dela por ele, tá ligado? É bizarro de forte esse amor dela. E a gente não vê muito disso. Realmente é um protagonismo feminino diferente e que eu achei bem único, tá? Bem único, achei bem legal. De apresentar pra gente o Yukiteru, que é um bosta. Eu não vou nem falar dele agora, mano. Eu vou deixar pra falar dele depois pra vocês não odiarem ele por agora. Mas é um bostinha, mano. E nós temos a segunda protagonista, que é considerada como que basicamente segura a história pra você continuar assistindo. Yazai Yuno. Ela mesma. A Yandere primordial. Absolutamente qualquer outra Yandere de anime, jovens. Simplesmente veio dessa aqui. Como eu disse pra vocês, ela tem absolutamente tudo que outras Yanderes de outros animes tiveram, não é? Já que ela foi a primeira. Tipo, ela tem cenas de luta muito zicas, onde ela quebra as leis. Foi a primeira? Sei não, hein? Sei não se ela foi a primeira, não. Tenho quase certeza que não, mas tudo bem. Da física pra poder fazer umas cenas legais e tudo mais? Sim, ela tem. Ao mesmo tempo que ela tem umas cenas cringe que ela fica tentando pagar de psicopatinha e tal. Sim. E que ela fosse usada como perfil de 50 milhões de garotas na fase dos 12 aos 14 anos. Sim, infelizmente ela também tem. Uma menina pesco-tapa? E aí, gente, só pra falar sobre o anime em geral. Como é a jornada de Mirai Nikki? Quais são exatamente os pontos que a gente pode dizer que tornam esse anime legal, ao mesmo tempo que tornam esse anime ruim e que fazem com que todo mundo meio que odeie ele? E quando eu vou falando sobre a história e sobre a jornada dela aqui, eu vou separar esse vídeo em duas etapas. Falar sobre os pontos negativos e os pontos positivos também, que eu acho que isso aí deixa mais divertido. E é claro que eu não sou idiota, eu vou começar pelos pontos negativos, né, mano? Porque vamos ser sinceros aí que eles são a maioria, né? Então vamos lá. Gente, se fosse pra ser bem sincero e dar um bom resumo pra vocês, Nick, por que você acha Mirai Nikki bom? O que torna ele legal? Eu diria pra vocês que é porque é divertido de assistir. Ele tem umas cenas legais, uns conceitos interessantes, e apesar de muita coisa ser bem varzeada, estranhamente a história consegue te prender pra você assistir tudo. Seja por você ter ódio dos personagens ou por você realmente só tá se divertindo enquanto assiste. E por que ele é ruim, Link? Cara, porque o autor não faz a menor ideia do que ele tá fazendo aqui. Ok, eu acho Tem sim, pô, tem sim. O autor sabe o que tá fazendo, mas tipo assim... O anime se perde. A real é essa, o anime meio que se perde. A proposta meio que de dar uma descarrilhada. A primeira Yandere foi a Yukaku de Jojo. Yukaku veio bem antes disso aqui, cara. Yukaku veio antes dos anos 2000. 92. Foi antes de 98. Yukaku já era uma Yandere muito antes da Yuno existir. Ela não foi a primeira nem fudendo. Linkzinho, corrige isso. Corrija. Asuka de Evangelion foi a primeira dela. Asuka de Evangelion veio depois também, né? 95. O mangá foi publicado em 94. 95 ou 94. Jojo parte 4. Veio a sair... É a mesma coisa, pô. Não. Começou, na real, em 92. Não, Jojo ainda tá primeiro. Yukaku foi a primeira, se pá, hein? Se pá. Deve ter tido outras mais anteriores ainda, mas... A Asuka é tsundere, verdade. Ela não é yandere, ela é tsundere, verdade.
A Asuka não quer matar o Shinji. Agora, aí o Kaku quer matar o Koichi. Depois que eu dei a sinopse desse anime pra vocês, gente, você pode pensar no seguinte: esse claramente deve parecer um anime de perseguição frenética, não é? Um anime de estratégia e tudo mais, afinal de contas, 10 personagens vão ficar se caçando uns contra os outros ali, usando os É mais ou menos isso. É bem por aí. Tem muita estratégia mesmo, Mirani. maiores pontos de estratégia pra poder prever o futuro e ir atrás dos outros e tal, e aí, tipo, sabe, vai ter alianças, uns negócios e tal. Não. Sim, na real é. É bem por aí. Não vai. Esse anime, na realidade, ele funciona muito mais como se fosse um anime de lutinha de chefes, onde cada episódio... Também tem isso. Mas não dá pra negar que tem estratégia, pô. O primeiro episódio, a mina usa uma estratégia de colocar um celular numa posição X, colocar um celular falso, quebrar o celular do cara com um dardo, pô. Como é que não tem estratégia, tá ligado? Tem estratégia. É um anime de estratégia, sim. Os caras vão enfrentar um chefinho. Tipo, sabe quando você jogava aqueles joguinhos de fliperama? Mas também é um anime de... É os dois. Uma na padaria, tá ligado? Que tipo, você derrotava um cara e você passava pra outro mais forte e tal. É isso que acontece aqui nos episódios. Em cada EP, um assassino vai aparecer, vai tentar encontrar o mundo inteiro e vai tentar matar ele e a Yuno. E nos próximos 2, 3 episódios vai aparecer outro. Os assassinos, eles nunca interagem entre si. Tipo, eles só vão... Interagem pra caralho. Aí ele tá errando tudo. Ó, interagem pra caralho entre si, tá? Tem várias alianças, tem vários personagens que conversam entre si, tem interações até depois do final do anime. Tem interações em spin-off, tem interação pra caralho. Tem até personagem secundário ficando com personagem secundário que, tipo, fazendo aliança aqui, ó. Se liga. Tsubaki Shizaki Searu. Isso aqui é um casal. Isso aqui é um casal do spin-off, tá ligado? Tipo, os personagens, eles têm tantas conexões que eles, de fato, têm até extra, tá ligado? Além da obra canônica. Então, tipo assim... Quer dizer, também é canônico, né? Mas tem mais coisas, saca? Não é só, eles não interagem entre si. Interagem. A número 8 lá, a dona do orfanato, ela interage com o presidente. E o presidente interage com o número 7. E a outra, os dois 7, não. O número 7, Mirai Nikki, são dois. Que é a Ai e o outro lá do Tupete. E o Marco. E os dois são o número 7. E todos eles têm conexão com o número 11º, se eu não me engano, que é o presidente. É o John Bachus, que é o Caraconcius, esse aqui. Esse aqui é o personagem mais tanto faz. E eu acho que, tipo assim, cada um dos 12 personagens de Mirai Nikki, eles têm, dos 12 do elenco principal, eles têm um potencial pra ser o deus Ex Machina. Eu acho que daria pra fazer vários what-ifs só de cada futuro que seria de acordo com cada um dos vencedores. Saca? É bem legal isso. Cada diário é muito único. Pô, é um anime subestimado, cara. É um anime subestimado. A amizade tá ruindo. Não. O Linkzinho tá sendo leigo de novo, cara. Porra. Tá ele e a Yuno. Nos próximos 2, 3 episódios vai aparecer outro. Os assassinos, eles nunca interagem entre si. Tipo, interagem, porra. Para, velho. Tipo, eles só vão pra cima do protagonista porque ele é o protagonista. Então não existe essa... Não é. É porque o protagonista matou... Foi o que teve o pontapé inicial mais relevante. Ele matou o número 3 lá, o número 3. É o assassino. Ele começou a disparar no ranking ali. Aí todo mundo começou a caçar o mais forte, pô. Não é só porque ele é protagonista. Exatamente um mundo cheio de estratégias observáveis, que inclusive, é claro, né, vale seu destaque. Essa era, talvez, pra ser uma história de estratégia inteligente. Mas eu acredito que aí a gente entra no primeiro grande defeito da obra, que é, pra você fazer uma história de estratégia, a gente sabe que o cara que tá escrevendo a história também tem que ser inteligente. E aí a gente entra num primeiro defeito aqui de cabeça já. O criador de Mirai Nikki, jovens, muitas pessoas não sabem, mas esse daqui tinha sido, tipo, o primeiro mangá que ele fez. E a gente pode dizer claramente que o maluco era louco, com certeza absoluta. Mas também podemos dizer que ele tinha bolas, mano. Porque o cara simplesmente chegou com um pau... Tinha bolas e não fez uma história ruim, cara. Ele não fez uma história ruim, ele fez uma história subestimadaça e que teve uma progressão ruim, tá ligado? Mas a história como um todo é ok, é aceitável. Como eu falei, nota 6 ali, ó. Pra um primeiro mangá, tá abaixo de Shingeki no Kyojin? Com certeza. Em nível de complexidade, em nível de detalhe, em nível de em várias questões, tá abaixo de Shingeki no Kyojin. Que também foi o primeiro mangá do Isayama. É difícil de comparar, um shonenzão, né? Quer dizer, não é shonen, né? Mas enfim, são coisas bem diferentes, cara. São coisas bem diferentes. Pousou na mesa e botou tudo que ele queria colocar na história. Mas você acha que a Yuno poderia ser como a Mizamani? Como um amor obsessivo? Não, a Misa é muito passiva. Muito passiva. A Yuno, ela é mais ativa. A Yuno, ela tá disposta a fazer com que o futuro do Yuki esteja seguro por causa dela. Então, ela não tá nem aí pras ordens do Yuki. Ela é mais alfa que o Yuki. A Misa, ela não é assim. A Misa, ela é totalmente devota ao Light.
A Misa, ela é devota. Ela é totalmente submissa. A Yuno não. A Yuno, ela é a ativa da questão. Ela que vai atrás da parada, ela que bota o pau na mesa e ela que decide tudo. Porque pra ela, esse é o único jeito que funciona e que dá certo. Ela não tá... Ela também tem mais experiência que o Yuki, né? Tipo, por causa do que aconteceu no mundo anterior e tal. Mas enfim. Isso já é muito spoiler. Viagem no tempo, vou colocar na história. Previsão do futuro, né? Vou botar na história. Confrontos que não fazem sentido, tô botando na história já, seus otários. E aí, a gente carrega esse conceito de que o autor ele não fazia a menor ideia do que ele tava fazendo. Eu gosto muito, jovens, de verdade, dessa ideia de que cada personagem tem um diário que prevê o futuro de um jeito diferente e tudo mais. Só que quando você vai assistir, é muito engraçado a forma como o autor usa isso, mano. Porque ele não faz a menor ideia de como montar uma estratégia com isso. Isso aqui é ridículo, isso aqui é ridículo. A grande maioria dos vilões, nem o Yukiteru, nem a Yuno, nunca descobrem como o diário do inimigo funciona. Na maioria das vezes, na verdade, o vilão simplesmente fala como o diário dele funciona. Tipo, em todos os episódios, sempre vai ter algum momento onde o assassino vai parar e vai falar: esse é o meu diário das teorias. E ele prevê as teorias que eu vou fazer na semana toda e tal. E aí, tipo, como o cara já falou, como é que funciona o poder dele, depois disso é só você descobrir como é que mata. Agora ele tá certo. Isso é ridículo mesmo. Ele já era. As estratégias do anime também não funcionam muito em detrimento de diversas coisas. Sejam elas coisas um pouco mais básicas, como os inimigos às vezes só serem burros por nenhuma razão, ou o fato do jogo ser meio desbalanceado. Porque do outro lado, a gente tem umas pessoas tipo, um assassino aqui, uma pessoazinha ali que é inteligente e tal. E aí do lado do protagonista a gente tem a Gazai Yuno, que é simplesmente o personagem mais desbalanceado do mundo dos animes. Isso eu acho que é uma coisa até engraçada, inclusive, jovens do anime, que, cara, eu gosto muito. Que a Yuno, no final do anime, tem o plot que ela tinha virado, inclusive, né, o Deus Ex Machina do universo dela. E de verdade, mano, ela é realmente um Deus Ex Machina, porque o autor usa ela pra poder resolver qualquer coisa. Ela é uma personagem de inteligência e força completamente variável na história. E eu acho isso até engraçado, por sinal. Tipo, tem episódios que ela simplesmente... Ela decapitou um maluco com uma faca num ritmo. Ela fez assim, ó, vapo, cortou a cabeça do cara. Tipo, quando eu vi pela primeira vez, eu falei, caraca, que brutal. Aí depois eu vi de novo e falei, qual é a força de uma pessoa pra conseguir cortar a cabeça de alguém com uma faca numa tacada só? Aí eu falei, não, isso é quase um furo de roteiro, né? Isso é uma inconsistência fodida. Aí depois tem a explicação, ah não, ela é Deus. Ah, tá, ok, agora é tudo, ok. Pô, mas se ela era Deus esse tempo todo, por que ela passou tanto perrengue, tá ligado? Tipo, tem essa inconsistência fodida aí. Goku vai ter um esquadrão de 15 policiais, pessoas, agentes da CIA vindo pra ela, disfarçados e tudo mais, e vai ter uma estratégia muito grande. E ela vai dar um jeito de matar todo mundo. Que ela nunca conseguiria prever e tal, e ela simplesmente vai descobrir porque ela é a pessoa mais inteligente do universo. Eu nunca vou esquecer daquele episódio que, tipo, tem uma criança de 7 anos que o moleque vai lá e envenena um tomate. O peso desse tomate está diferente do normal. E eu fiquei pensando, mano, como... Não, isso aí foi idiota, irmão. Isso aí foi muito idiota. Ela sabe o peso de um tomate normal. Imagina você essa lógica. Eu fiquei imaginando na minha cabeça quando eu tava numa fazenda quando ela era mais velha. Linkzinho, agora sim, porra. É isso. Agora estamos conversando. Aprendendo certinho assim, então um peso de um tomate de 3 semanas é 1,5 kg. Além das habilidades de combate maravilhosas dela. De verdade, mano, tem uns episódios que, tipo, vem uns 3, 4, 5 guardas... Sei lá, tipo assim, até que dá pra... Vai, passando um pano pra história fudido. Dá pra você ver que um tomate tá um pouco mais pesado do que um normal se for um peso gigante. Tipo assim, o quanto de veneno esse moleque colocou no tomate? Ele colocou um veneno suficiente pra matar alguém. Ok, em um tomate. Então assim, notoriamente ele vai estar mais pesado. Você vai ficar tipo, caralho, esse tomate aqui tá estranho. Ok, não, vai. Dá pra passar esse pano. Dá pra passar esse pano. Embora seja ridículo. Seja idiota. Muito bobo. Mas dá pra passar esse pano, tá ligado? Eu consigo ver isso sendo uma situação real. Tipo, você vai ver um tomate, irmão. Você não vai ter que, pô, caralho. Tá ligado? Que porra é essa? Você não pode estranhar ele. Pra cima dela, e ela vai matando todo mundo na base da faca, da katana, porque é legal e é maneiro. E enquanto tem outros episódios que, tipo, ela vai tentar fazer a mesma coisa e ela só é desarmada por um outro moleque de 13 anos. Por quê? Porque o autor quis. Uma coisa que muitas pessoas também consideram como um grande defeito, de fato, da história, é essa questão do anime ser bem baseado numa formulinha, digamos assim. Onde em cada episódio vão ter algumas coisas muito específicas que vão acontecer. Eu não falei ainda do Amano Yukiteru pra vocês, jovens, porque eu separei uma parte do vídeo só pra poder xingar ele bem legal assim e tal, que é o protagonista da história. O protagonista, ele tem que ter uma parte pra ser xingado à parte, mas de fato, todos os episódios têm uma formulinha. O Yukiteru, como protagonista, ele é bem burro. Então, geralmente vai acontecer uma paradinha nos episódios que é o assassino vai aparecer, aí ele vai tentar se aproximar do Yukiteru, ele vai deixar, porque ele é uma anta humana, aí a Yuno vai ficar desconfiada, ela vai fazer uns negócios de psicopata, ela vai dar uns olhares do mal, assim, bem das trevas pro assassino, aí no final de tudo vai ter um confronto, onde eles vão ganhar graças a Yuno, e eles vão sair vivos. E é tipo uns 20 episódios meio que isso, só que com alguns detalhes e alguns extras. Ah, Link, sério? Sério, tipo, é meio que isso mesmo, sem ironia. Eu poderia dizer pra vocês, jovens, que um dos pontos negativos mais icônicos da história, com certeza absoluta, são os furos de roteiro que ela tem. Mas eu acredito que pra um cara que tava fazendo a primeira história dele, e ele quis
quis colocar viagem no tempo e um monte de coisa de previsão do futuro, eu acho que ele até que não foi tão mal assim, sinceramente, gente. Não foi, aí é que tá. É uma história usada pra caralho, uma história que tem de tudo e o cara deixou, ok, amarrado, tá ali. Não é tão bom, mas tá ali, saca? Teve uma conclusão satisfatória pra mim. Tipo, eu terminei de ver Mirai Nikki e eu falei, ok, acabou. O melhor episódio, sem dúvidas, é o do Axiaro, que é o episódio 22, 23, 24, por aí, sei lá. Esse aqui é 22. Caralho, por que eu me lembro disso? É esse mesmo. Esse episódio, cara, é muito bom. É muito, muito bom esse episódio. Esse episódio é realmente bom. Esse episódio dá pra dar uma nota alta, cara. Porque esse episódio aqui é da hora, velho. Esse episódio aqui é bom. Esse aqui é o melhor episódio do anime pra mim. Puta que pariu. Esse episódio rola de tudo. Rola beijo gay. Rola morte de personagem. Rola de tudo, irmão. Rola de tudo. Aqui é putaria pura. Esse episódio aqui, mano, rola tudo. Rola draminha, rola soundtrack foda. Rola plot twist. Rola plot twist pra caralho. Esse aqui é o melhor personagem da história. Facilmente. Muito foda. Muito foda, mano. Caralho, que saudade desse anime, cara. Porra, tem que fazer análise disso. Mas assim, que essa história tem uns furos de roteiro. Nossa, mas ela tem assim. Eu me lembro que o maior dos furos de roteiro que eu já vi na minha vida, assim, mano, de Mirai Nikki. Que eu tenho certeza absoluta que o Pera aí, vamos ver se ele sabe o que é furo de roteiro. Porque da última vez ele pecou, mas vamos ver se agora... Vai. Ele só, tipo, criou isso enquanto ele tava montando a história do nada. É Bora. o personagem do prefeito. Esse daqui é, tipo, um Esse dos 10 aí... participantes do jogo de sobrevivência. Que, segundo a ideia da história, foi ele que montou o jogo de sobrevivência. E aí, qual que é a brisa? Quando ele montou esse jogo, parece que ele pegou o diário pra ele ali que fosse supostamente o mais apelão. Sim, é isso aí. Isso aí, por enquanto, tá certo. Por enquanto, só falou verdades. É o prefeito que ajudou o Deus a fazer todos os diários e ele ficou, tipo, com um... O prefeito ficou com um diário que é tipo um gerador de diários. Ele é meio que o diário Deus, o diário criador. Tá na mão do prefeito. Eu achei isso bem legal, porque ele consegue criar vários Mirai Nikks diferentes para pessoas e selecionar novos candidatos que não estão dentro do jogo, mas eles têm diário, tá ligado? Isso é bem legal. E se quebrar o diário dele, a pessoa não morre. É uma mecânica boa, cara. É uma mecânica boa. Confia em mim. O diário dele tem a habilidade de ver todos os outros diários. Ou seja, ele consegue prever o futuro de todos os outros 9 jogadores. Logo, sendo o prefeito e tendo a polícia a seu favor, como que você vence esse cara? Tipo, Amano Yukiteru, é o protagonista da história. Um moleque de 13 anos de idade. Ele vai olhar lá, tá lá no diário dele. Querido diário, hoje tive diarreia e fiquei 2 horas preso no banheiro. É isso, mano. É só o prefeito da cidade ir lá, pagar um assassino pra poder ir lá e dar 2 tirão na cabeça dele. Pronto, matou o Yukiteru. Mas não. O prefeito, na verdade, é o último inimigo que aparece na história, porque, né, ele precisa ser importante e tal. Então, o autor ficou segurando ele por um tempo aí, pra poder fingir que ele não era um furão de roteiro. Ele não é um furo de roteiro. De novo, o Linkzinho errou nessa parada de furo de roteiro. Não é porque ele não tomou essa decisão que, cá entre nós, não é uma decisão que seria aceitável. Não é por causa disso que ele é um furo de roteiro. A questão é, o prefeito, ele age de uma certa forma. Ele vai lá e abastece... Caralho, eu tô falando de uma parada que eu não vejo há 1000 anos, tá? Se eu errar alguma coisa, me corrija aí, porque eu não vou lembrar. Mas esse prefeito, esse personagem, ele não é um furo de roteiro ambulante, porque ele funciona abastecendo lá o hardware e tal, com informações, criando novos jogadores e tudo mais. E ele vai meio que criando uma base sólida nesse tempo todo. E ele deixa a galera se matar. Essa é a estratégia dele. Se é burro, não é um furo de roteiro. Que nem a questão lá da Hinata. A Hinata viu o Tobi na frente dela com o Byakugan ativo. Ela é burra, mas não é um furo de roteiro isso. Embora, né, nesse caso da Hinata seja muito mais Zazi, tenha outras questões que fazem ser um furo. Mas a burrice dela por si só não é furo, tá? A burrice dela por si só não é furo. Agora, a mesma coisa ele não escolher matar todo mundo logo de começo não é um furo. É porque ele tá criando outra estratégia que faz com que o Deus fique satisfeito e ele tenha vantagem. Ponto. Não é furo. Não é furo.
Enfim, existem vários outros pontos negativos destacáveis desse vídeo, jovens, com certeza absoluta. Mas, para o bem desse vídeo aqui, para o bem de vocês realmente acreditarem no fato de que eu gosto de Mirai Nikki, por sinal, eu vou falar dos pontos positivos também, porque de verdade, gente, eu tenho uma memória afetiva tão boa com essa história que eu juro pra vocês, narrei todos esses pontos negativos aqui, e quando eu assisti o anime, mano, eu vou falar pra vocês que eu caguei fortão pra todos eles. Eu não sei se necessariamente é porque eu não consegui levar essa história tão a sério quanto a maioria das pessoas achava que ia ser, tipo, as pessoas esperavam uma história intelectual e estratégica pra caramba, e eu só vi esse negócio aqui como um animezão trash de romance, e assisti e achei muito divertido, mas enfim, a história tem pontos positivos de fato, Link. Bom, vale da opinião de cada um, mas eu acho que ela tem. E aí vão alguns deles. Tem sim. Tem pontos positivos sim. Mirai Nikki é uma experiência, pô. Mirai Nikki é uma experiência bem divertida. Vale o tempo perdido. Pelo menos pra mim vale. Gente, sendo bem sincero com vocês, os dois pontos principais aqui pra mim, que me fizeram de verdade assistir Mirai Nikki, são, ironicamente, os dois protagonistas. E a química dos dois personagens juntos, não como uma história de romance em si, porque eu acho que o relacionamento deles é tão bizarro, que não dá pra você chamar exatamente de um relacionamento, é meio que uma tortura psicológica. Não, é um relacionamento, pô, só que é tóxico. Fica pra ambos os lados, por sinal, mas enfim. Salve, Tael. A ênfase no burro me tirou um sorriso sincero. Luca, posso fazer uma pergunta de Naruto ou é melhor esperar o vídeo acabar? Se mandar super chat, pode fazer, senão eu espero o vídeo acabar, meu nobre, que aí eu respondo. Gazai Yuno e Amano Yukiteru. De verdade, eu acho que a ideia inicial do autor, mano, se pá, deveria ser tipo fazer uma história de romance meio bizarra. Só que em algum momento ele decidiu que iria colocar lutas e viagem no tempo no meio do bagulho e estragou o rolê. Mas a construção de ambos esses personagens é bem legal. Começando, é claro, pela Gazai Yuno. Eu sei, gente, que ela é a personagem mais odiada do anime. Ao mesmo tempo que quem gosta do anime acha ela a personagem mais legal. E é a que mais segura a história de fato. Sendo bem sincero, ela é um personagem bastante interessante. E por algumas razões. Tanto por ela ser uma desgraçadinha, na verdade, quanto que ao mesmo tempo por ela ser só uma adolescente burra cheia de problema na cabeça. Em geral, jovens, Gazai Yuno, ela é uma pessoa intrinsecamente ruim. Ela tem o famoso passado triste e traumático do vilão, que fez com que ela crescesse de uma forma meio... Não tem outro jeito de descrever, mano. Uma menina pra escutar. Ela é aquele personagem... Nossa, cara, essa cena que ele fica em cativeiro é pesadíssima, tá? Essa cena que ela fica em cativeiro... Quer dizer, que ela deixa o Yuki em cativeiro. Nossa! Eu lembro até hoje da agonia que eu senti. Fiquei tipo, caralho, cara! Ah, que doença essa mulher! clássico, que não tem emoções por absolutamente nenhuma pessoa à sua volta. Ela não se importa com a grande... Ele dá um tapinha na cara dela. Nossa, mas, mano do céu, é muito pouco, maioria das coisas, e também não possui um objetivo de vida claro, o que faz com que ela seja um daqueles famosos Ela tem um objetivo de vida, claro. personagens que vive sua vida com tédio. Então, ela desesperadamente procurando por uma razão pra viver, literalmente. Ah, ele tá falando lá atrás, lá atrás, entendi. Cara, não é bem por aí. É diferente de um light da vida aqui. Aí sim é tédio. Caralho, agora eu quero ver. Pô, tô curioso. Cara, não, é da hora. Eu já falei. Vale a pena ver Mirai Nikki. Vale a pena ver Mirai Nikki. Confia em mim. Vale a pena ver Mirai Nikki. Você vai passar raiva, você vai falar, caralho, que merda. Você vai falar, porra, maneiro. Você vai falar, ai, que delícia. Você vai falar isso, você vai falar tudo isso. É uma montanha russa, tá ligado? Mas vale a pena. O fato é, vale a pena. É uma experiência. Ver Mirai Nikki é uma experiência. Você vai ver, você vai falar, caralho, que anime mid, nota 6. É isso. Mas vale a pena, porque tem pontos muito altos e pontos muito baixos. Tá ligado? Mas ó, o que ele falou aqui tá errado. Que vive sua vida com tédio. Então, ela desesperadamente procurando por uma razão pra viver, literalmente, define seu objetivo como casar com um moleque aleatório que ela conheceu no meio da sala em um dia avulso. Não. Sim e não, na real. Sim, ela vem do nada e fala, pô, vamos se casar e tal. É do nada. Mas não é por tédio. Não é que a vida dela tá muito chata. Não, ela é uma menina que sofre abuso pra caralho. Pra caralho. Muito. Papai e mamãe tem problemas e tal, e aí desconta nela. Ela procura uma válvula de escape, encontra o Yukiteru e se agarra com força nele. É isso. Não é tédio, minha vida é chata, não sei o que, não tenho motivação. Não. Ela quer uma escapatória, uma válvula de escape. E o Yuki é isso. O Yuki serve na trama inteira pra sustentar uma personificação de conforto pra ela. É isso. Psicologia pura isso, tá? Psicologia pura. E pra assegurar esse conforto pra ela mesma, ela faz o Yuki passar por todo tipo de merda. Por todo tipo de bosta. Até que, no primeiro mundo, os dois ganham o jogo, só que só um pode vencer. E algum deles tem que morrer. E aí os dois tomam uma pílula lá pra desviver, né? Só que ela mente. Ela não toma a pílula. Então, só ele que vai de beleléu, né? Tô usando outros termos aqui pra, né? Sabe como é. Mas o fato é, ele morre, ela continua lá. Só que ela não sabia que não tinha como reviver as pessoas.
E aí meio que ela fala, puta que pariu, fudeu, eu não posso reviver uma pessoa, mas eu posso voltar no tempo? É isso? Pode isso? Aí eu falo, pode, você pode voltar no tempo. Só que, olha que doideira! Se você pode voltar no tempo e criar um mundo inteiro, você não pode reviver a pessoa? Não. Então, tipo assim, é uma onipotência muito fuleira, velho. É muito fuleira essa onipotência. Porque, tipo assim, você pode criar todo um Big Bang, finalizar o universo, começar de novo, mas você não pode reviver uma pessoa. Ok. Almas, entendo, almas. Mas assim... Porra. Ela esperou por uma eternidade pra começar o mundo de novo, pra achar ele. Ela matou ela mesma do segundo mundo, ou terceiro mundo, sei lá. E aí ela tomou o posto dela mesma. E aí, cara, tem vários foreshadows no meio do bagulho sobre tudo isso. E não é mal feito. Saca? É da hora, cara. É da hora. É um plot atrás de plot atrás de plot que você fica tipo, caralho! E vale a pena a assistida. Essa é uma parte engraçada, inclusive, da história. Não existe uma razão em específico pra que ela tenha se apaixonado pelo Amano Yukiteru. Porque, na realidade, ela nem se apaixonou, de fato. Tipo, não é como se tivesse alguma qualidade no Yuki também pra alguém se apaixonar por ele, mas enfim. Sim. Eu gosto bastante da relação. Verdade perfeita. Agora ele foi sensato, agora ele foi cirúrgico. Não tem motivos pra ela gostar dele. Ela só se apaixonou por qualquer um que deu o mínimo de atenção pra ela. E aí, ela que projetou tudo isso. Então, tipo assim... ele é um merda. Ele é um inútil. Mas toda a trama serve pra fazer ele crescer. Toda a história serve pra fazer o crescimento da maturidade dele. Ele chora pra caralho. Ele é um bebê chorão boa parte do tempo. Ele se desapega da família. Ele tem a separação dos pais, a morte dos pais. Enfim, tem todo um crescimento do personagem, todo um crescimento do protagonista. Pra chegar no ponto final. E ele realmente ser homem. Tá ligado? Ele realmente falar, não, vai se fuder. Você fez eu amar você. E agora eu vou tentar fazer o mesmo que você tá fazendo por mim. Paulada, cara. Paulada. Não é ruim. Não é ruim. Tipo, tem muito ponto bom em Mirai Nikki, cara. Se apaixonar por ele, mas enfim. Eu gosto bastante da relação desses dois personagens justamente por isso, jovens. De verdade, é até que bem feitinho a ideia de que eles não se amam de fato. E nem se gostam, por sinal. Um usa o outro. Na trama toda, um usa o outro. Ele usa ela pra sobreviver e ela usa ele pra ser apoio emocional que ela nunca teve. Iludida total. Conta que eles são meio dependentes um do outro. Depois de algum tempo dentro da história, eles acabam se separando como casal. E no penúltimo episódio da série, existe uma das minhas cenas favoritas, por sinal, que é quando basicamente eles já estão, tipo, tentando se matar um ao outro. A Yuno tem uma cena onde ela tá falando com o Yuki, que ela descreve exatamente o relacionamento deles. Ela diz que Yukiteru não gostava dela. Ele teria se apaixonado por absolutamente qualquer garota ou garoto, contanto que ele pudesse se tornar dependente dessa pessoa. Muito foda! Muito foda! Muito foda. Enquanto que a Yuno teria também se apaixonado por qualquer pessoa, contanto que ela pudesse se agarrar à vida dessa pessoa. Verdade. E é literalmente isso que define eles como personagens. E aí ela... Mano, e aí ele não colocou essa cena. Mas aí a Yuno coloca ele numa esfera, tipo uma realidade paralela. E aí, tipo assim, nessa esfera, coloca a mina que o Amano, que é o Yuki, que o Yuki gostava de verdade, tá ligado? E aí, irmão, nossa! Aí ela dá pra ele a vida que ele queria desde o começo da história. Só que aí ele percebe, pô, tá faltando alguma coisa. Se tá faltando alguma coisa, o que é essa coisa? Aí ele fala, pô, é verdade. Por mais que no começo eu quisesse outra coisa, por mais que no começo eu não amasse ela, agora eu amo. E aí tem tipo a questão de tipo, amor à primeira vista, desenvolver amor, o que é amor. Tem todo um debate sobre isso num anime de mata-mata bobinho, tá ligado? É foda, cara. Não é um anime ruim. Eu sempre vou bater nesse ponto. É um anime que tem coisas ruins, sim, mas não é um anime ruim. Yuna é uma possessiva maluca que não entende os sentimentos dos outros, e o Yukiteru é um vagabundo. Esse é um detalhe mais interessante pra mim a respeito da dinâmica deles na história. A Yuno, ela não vê o Yukiteru como pessoa, digamos assim. Ela vê o objetivo. Ela vai casar com esse cara. E não interessa o que ele acha a respeito. Durante toda a história, ela nunca pergunta a opinião do Yukiteru sobre as coisas. Se ela acha que ele vai gostar de uma comida X, ela faz e dane-se. Se ela acha que... Essa é a diferença dela pra Misa. A Misa, ela se importa com o Light. De verdade, ela se importa muito com o Light. Muito. Se o Light falar, eu vou te usar pra um plano aqui, você vai morrer. Tá. Foda-se. Agora, a Yuno também faria isso, ela também morreria pelo Yuki. Mas ela que armaria o plano, ela nunca deixaria isso na mão dele, porque tudo isso é sobre ela, não é sobre ele.
que seria legal ela fazer certa coisa, ela faz. E não pergunta pra ele se ele quer. Tipo em um episódio específico, por exemplo, onde ela vai na casa do Yukiteru conhecer a mãe dele. E ela vai na intenção básica de, eu vou conhecer a mãe dele e ela vai gostar de mim. Se ela não gostar, fogo nela. Porque eu vou continuar gostando dele, a gente vai casar mesmo assim. Em nenhum momento passa Exatamente isso. pela cabeça dela que, tipo, nossa, se ela matar a mãe dele, esse pai ele vai ficar um pouco chateado comigo, isso vai influenciar a nossa... Não, dane-se. Ela não se importa se ele vai ficar chateado ou não. Porque o ponto não é como o Yukiteru se sente. O ponto é o objetivo que ela quer pra ela mesma. Como ela é um personagem vazio, ela precisa de outra pessoa pra justificar a própria existência. Enquanto que a razão pra que esse casal tenha simplesmente funcionado por tanto tempo assim, né? Pra que tantas coisas tenham dado errado e mesmo assim o casal não tenha se separado, é a merda do protagonista da história, Amano Yukiteru. Como eu tinha dito pra vocês, eu não falei dele nesse vídeo até agora, gente. Por que eu não falei dele? Nossa, porque eu quis separar um pedaço do vídeo só pra poder falar desse boneco aqui. Minha nossa. Yukiteru na história, ele é a maior definição possível de personagem covarde. Do pior tipo. Sabe aquele tipo de pessoa covarde que seria capaz de qualquer coisa pra se proteger? Mentir, roubar, matar, o que for. Pra se proteger apenas. Yukiteru é esse tipo de personagem. As pessoas têm muita raiva do boneco dele pelo fato de que talvez ele não se desenvolva muito ou de que ele não melhore muito como pessoa ao longo da história. Mas eu acho que é justamente isso que faz ele ser um personagem bastante interessante pra mim, jovens. Porque eu vou dizer pra vocês que quando eu reassisti o anime com o Sipta, né, no caso, que tipo, nós dois, eu assisti com um amigo meu e tal, a gente foi assistindo. Uma das coisas que faz a gente gostar mais do personagem do Yuki é que ele não é um personagem pra ser gostável. Você assiste pra odiar ele com todas as forças. Porque ele é tão realista que chega a ser irritante. Tipo, a gente tá acostumado, jovens, a ver animes em geral, onde os personagens eles têm desenvolvimento, né? Tipo, o personagem passa por uma coisa ruim, aí ele vai lá, aprende com aquilo e melhora. Mas a gente sabe que na vida real não é bem assim que acontece. E o Yuki, ele também tem isso, só que ele demora bem mais. O Yuki, ele é bem mais humano mesmo, ele é bem mais covarde, ele se apega a normas e normas sociais, né? Ele é bem medroso, ele não vai bater em qualquer um porque sim. O Yuki, ele é bem introvertido também. Então, junta o realismo também com uma tendência à passividade fodida do Yuki. É isso. Acontece, né? Tipo, realmente demora pra uma pessoa melhorar de fato. Não é simplesmente ter passado por um problema ou ter cometido um simples erro que faz uma pessoa melhorar do nada da água pro vinho. Ela vai errar muitas vezes ainda antes de se tornar uma pessoa verdadeiramente melhor. O Yuki, ele tá bem naquela parte do errar. Ele para aí, ele começa no errar e vai seguindo no errar. Ele é aquele tipo de personagem que ele faz uma bosta e aí ele não percebe. Aí depois, mais pra frente, ele percebe que ele fez bosta e tenta mudar. E aí ele desiste no meio do caminho e volta a fazer bosta de novo. Eu acredito que o plus do personagem do Yuki, cara, pra mim, é o fato dele não ter absolutamente nenhuma qualidade como pessoa. Tipo, todo personagem tem alguma qualidade. Ele é inteligente. Ele tem uma qualidade, sim, na real. Ele percebe os erros dele, ele é muito reflexivo sobre elas, ele quer melhorar, tá ligado? Ele é resiliente, embora ele fracasse. Dá pra ver que ele tá tentando, tá ligado? Ele tá tentando. Então, tipo assim, ok, ele realmente é bem covardão, né? E tudo bem. Mas ele tá querendo melhorar. O tempo todo ele procura uma solução. E às vezes ele até cede, ele até fala, não, deixa a Yuno fazer o que ela quer, deixa a Yuno me guiar, eu vou usar ela e foda-se. Mas tem horas que ele fala, não, peraí, a Yuno precisa de mim também. Aí ele vai lá e começa a se ajudar, e começa a ajudar ela e tal. Eu tô tipo, não é tudo isso também não, tá? Não é tudo isso também não. Mais recluso, gosta de matemática, sei lá, beisebol, qualquer coisa. O Yuki, não, ele não é bom em nada. Ele é bom de mira, para que ele é bom de mira. Ele é bom, ele gosta de... Ele tem os gostos dele, pô. Que isso? De matemática, sei lá, beisebol, qualquer coisa. O Yuki, não, ele não é bom em nada. Ele gosta, ele tinha lá a parada do telescópio, de querer ver com o pai. Ele tem sim os pontos dele, pô. Que isso. Ele tem uma mira boa também, ele treina lá com o dardinho. Pô. A partir do momento que ele conhece a Yuno, o conceito da história já fica muito bem definido. A história fica caminhando em um looping onde o Yukiteru é um jumento, porque desde o início se percebe que a Yuno é uma pessoa ruim e que ela não tá nem aí pra ele, e que inclusive ela pode ser perigosa, tanto pra família dele, quanto pros amigos que ele faz, quanto pra ele mesmo. No entanto, na primeira situação onde ele cai, que ele tem medo, ele corre pra Yuno, porque ela vai resolver a situação. E inclusive ao longo dos episódios ele até mesmo vai montando uma mentira na cabeça dele, de tipo, não, ela até que é bonita, ela até que é legal, né, a gente poderia até ter um relacionamento bacana. Aí passam uns episódios, ela tipo, sequestra ele. Aí ele vê aquilo e fala, meu Deus do céu, nossa, essa menina aqui é completamente maluca, nunca mais vou deixar que ela interaja comigo. Aí ele passa por uma situação de medo de novo, o que ele faz? E aí ele vai fantasiando de novo, ela me sequestrou, mas pô, até que ela é legal, né? É um jumento. Tipo, não é bem jumento, vai. Ele é um cara complexo. Ele é um cara complexado. Muitas vezes ele fica entre usar ou não a mina. E a mina também tem esse ponto, tá ligado? Isso é psicologia humana, cara. Quantas vezes a gente não vê aí histórias em que a mulher passa por um relacionamento complicado com um cara abusivo e ela fica ainda defendendo ele. E o oposto também acontece aqui, tá ligado? Tipo, é justificável. É bem justificável. Jumentinho. Inclusive, algumas pessoas consideram isso até como ele não é só um jumentinho. Na real, isso é uma faceta muito realista, pô.
escrita ruim, mas não é nem necessariamente que eu considero como escrita ruim. Eu considero como feito pra irritar propositalmente. Que é, o Yuki, ele não é um personagem burro e inocente. Ele é um burro teimoso. Tipo assim, tem vários episódios, jovens, onde aparecem pessoas que vão fingir que são amigos do Yukiteiro. Tipo, sei lá, um assassino que tá vindo atrás dele, e aí essa pessoa decide fingir que vai ser um brother do Yukiteiro. Mano, é maravilhoso, porque qualquer personagem numa situação como a do Yuki, né, num jogo de sobrevivência e tudo mais onde ele tá, ele se daria pelo menos ao trabalho de ficar meio paranoico e pensar, tipo, nossa, essa pessoa deve ter segundas intenções, né? Não, ele aceita essa pessoa como amiga. E não é necessariamente ele é um moleque, pô, ele é uma criança, caralho. Percebeu que essa pessoa é ruim. É porque ele tem um pouquinho de esperança que ele vai conseguir um amigo, mesmo ele sabendo que não vai. Ele insiste. Pô, faz parte do personagem dele, não é burrice, tá ligado? É meio que... não é só burrice, é a inocência. Ele é um personagem muito ingênuo, muito inocente, não necessariamente burro, não necessariamente jumento. Mas ele é um personagem inocente, faz parte do conceito dele, pô. Porque ele é teimoso. Passa pano na lista total? Ah, vai tomar no cu, porra. Caralho, eu tô explicando o boneco, caralho. Também não é assim, mano. Como eu disse pra vocês, é um personagem... Tem que ver o contexto, cara. Que isso? Vai falar, ah, não, ele é burro porque sim, pronto, acabou. Não, pô. Vê o anime de novo. Desde o começo, o cara é Mano, o cara não tem amigos. O amigo dele é um deus imaginário. Ele não tem amigos. Ele é... Assim... Ele é... Eu não vou falar a palavra. Mas assim, ele é doido, cara. Ele tem probleminhas. Ele é um cara que, cara... Ele não tem ninguém. Ele vai pra casa, pega um cobertor no meio do sol e fica assim, ai, caralho... Preciso falar com Deus. Aí começa a rezar e falar com um Deus imaginário que na real ele existe, ele não sabe. Você não é fruto da minha imaginação? Não, Yuki. Aquele elefante colorido que você pensou que existia era fruto da sua imaginação. Mas eu sou real. Tá ligado? Então, tipo assim, aí fala que ele é burro porque ele quer amigos. Porque vem um cara que fala que é amigo dele. Ele, que tem zero inteligência emocional e zero inteligência social, acredita. Porque ele não tem essa experiência. E beleza, ele é burro por isso. Mas, caralho, tem que entender de onde vem isso também, né, cara? Mas ele é tão ridículo que ao invés dele te dar pena, ele te dá raiva. E isso faz com que você, de verdade, consiga acompanhar a história de uma forma bem diferente. Juro pra vocês, assistam Mirai Nikki, não achando que vocês vão assistir uma história que é uma absoluta obra-prima, ou uma obra de estratégia, de luta e tudo mais, mas assistam ela pensando na ideia de que é um anime todo cheio de furo de roteiro, é um anime mal feito em vários momentos, mas que o autor estava se divertindo e fez uma história feita pra ser um negocinho ali divertido sobre romances tóxicos. De verdade, vocês vão conseguir se divertir bem mais, jovens. Eu genuinamente já assisti muitos animes ao longo da vida, mas, um grande detalhe, eu acho que tem muitas histórias que elas ficam muito abaixo de Mirai Nikki pra mim, gente, por uma razão, por serem clichê. Uma coisa que eu gosto bastante de Mirai Nikki, ironicamente, é que por mais ruim que ela seja, mais horrenda, ela cheia de defeitos... Mais ruim. Não, pera. Porra, Link. Ai, pera. Deixa eu fechar a janela aqui. Pronto. Voltamos. Vamos ouvir de novo isso aqui. Uma coisa que eu gosto bastante de Mirai Nikki, ironicamente, é que por mais ruim que ela seja, mais horrenda, ela cheia de defeitos e tudo mais, ela tem uma coisa que eu acho legal. Ela é única. Tem uma sensação muito diferente quando você assiste essa história. De verdade, parece que o autor tava se divertindo bastante enquanto ele fazia isso aqui. E eu acho que isso faz com que Mirai Nikki seja bastante único. Mas, enfim, acho que é isso, né? Obrigado por terem assistido até aqui e até mais. Bom. Link. Legal, viu? Legal o vídeo, gostei. Queria falar de Mirai Nikki, mas pelo visto não tá muito no hype não, né? Daria muito trabalho de reler tudo pra pegar 10 mil views em 24 horas aí. Acho que não valeria a pena não. Não tá compensando não, acho que eu vou ficar com Bleach mesmo. Mas obrigado pelo vídeo, maneiro o vídeo, viu? Achei top. Tem coisas aí meio criminosas? Tem, mas a sua opinião foi bem sensata em muitas horas aí, mano. Achei da hora. Vamos ser amigos.